Ok, então, vamos lá, né, para a resolução aí. As vagas disponíveis, nós precisamos subtrair o quê? A capacidade de cada categoria, né? No caso aqui, executivo, eu tenho 10, a capacidade de 10, né, vagas aí que nós temos. Então, a gente precisa verificar aqui na categoria quantas vezes executivo aparece e aí subtrair daqui, né? Então, aqui vai ficar igual a essa capacidade menos como que nós contamos, né, a quantidade de texto, por exemplo, aqui, né? No caso, a palavra executivo, eu tenho que usar aquela função cont.se. Aí ele pede o intervalo aqui, ó. Vou pressionar F4 para bloquear a célula, ponto e vírgula. Ele pede os critérios, no caso, vai ser o que está digitado nessa linha aqui, né, na categoria executivo. Fechamos o parênteses e Enter. Então, executivo está aparecendo aqui, ó, uma, duas, três, quatro. 4 menos 10, 6. Então deu ok, né? Então deixa eu só vou copiar aqui, né? Duplo. E aí nós temos a capacidade de cada categoria aqui, né? Executivo, básico e master. Vagas ocupadas é um pouquinho mais simples, né? Porque eu tenho a minha capacidade aqui menos as vagas disponíveis, né? Então é só isso. Aí eu sei quantos quartos, vamos dizer assim, né? Estão ocupados da executivo. E aí dando duplo, né? Eu sei quantos quartos agora do básico e do master também estão ocupados. Aqui é um pouquinho diferente, vou ter que diminuir o zoom aqui. Aqui é um pouquinho diferente, por quê? Eu quero saber os quartos executivos, né? Estão todos ocupados. E eu preciso saber o, quantos dias, né? Em quantos dias, né? Eles estarão liberados, né? E depois o tempo maior, né? O menor tempo, né? Que ele vai estar disponível e o maior tempo que ele vai estar disponível. Então aqui é um pouquinho diferente. Eu preciso colocar aquela função mínimo. Ou tem acento no i, né? Senão não aparece a função mínimo. Só que aqui eu preciso colocar, agregar, né, a função se, por quê? Eu preciso verificar, né, se a categoria executivo, né, então igual, se ela está aqui dentro, né, das vagas, né, ocupadas. Eu vou pressionar o F4 para bloquear nesse endereço aqui. Ponto com vírgula. Então, se ele encontrar aqui dentro desse intervalo executivo, eu quero que ele retorne, né, esse intervalo aqui, o menor dia desse intervalo. F4 também para bloquear. Vou fechar o parênteses do SE, né, do C, e também do mínimo. Só que aqui eu não posso dar Enter, né? Eu preciso dar Ctrl, Shift, Enter. Então eu vou pressionar o Ctrl, o Shift e vou pressionar uma vez o Enter. Okay? O que acontece? Se você observar lá em cima, ele transformou isso numa matriz. Como é que eu sei isso? Porque no começo aqui, ele tem uma chave e no final com chave. E se eu editar ela dando 2 cliques, pressionar somente o Enter, ele não faz isso, né? Então eu preciso pressionar Ctrl Shift Enter, que é esse atalho aqui, ó. Deixa eu puxar o teclado aqui. Então você vai manter pressionado a tecla Ctrl e o Shift e pressionar uma vez a tecla Enter. Assim, então está editado aqui. Então mantenho essas duas teclas pressionadas, Ctrl e Shift, e pressiono uma vez o Enter. Olha lá. Posso tirar o teclado aqui por lado. E aqui é só copiar, né? Agora foi. Certo? Então daqui um dia, né, a gente vai liberar uma vaga, né? Então quer dizer assim, serão apenas 3 ocupados e voltará para 7 disponíveis. Esse é o controle. Mas eu também quero saber assim,
E depois, né, além de daqui um dia, qual outro dia mais longo, né? Então, igual máximo, né? Máximo também é com acento ali. E a mesma coisa, SE, eu quero verificar se o executivo, né, está dentro desse intervalo. Deixa eu ver agora, vou cancelar aqui por causa do teclado tá em cima aí. Ok. Aí, vamos lá então, igual máximo SE, né? Eu quero saber se tem o executivo aqui dentro desse intervalo. F4 é para bloquear. Se ele encontrar, né, ponto e vírgula, se ele encontrar, retornar o maior valor daqui, né, F4. Vou fechar dois parênteses, porque um é do máximo e outro do mínimo, do SE. E aí é aquele esqueminha, vou pressionar Ctrl, Shift e o Enter. Ele cria aquela matriz, tá vendo? E aí eu vou puxar aqui. Deixa eu tirar o teclado aqui que não precisa mostrar, certo? Então é isso. Agora a questão aqui do preço. O preço vai depender da categoria aqui, não é? Então aqui o que nós precisamos fazer? Eu só preciso retornar o valor de cada categoria, certo? Então aqui vai ser qual? A PROC-V. PROC-V. O que ele vai procurar? Exatamente a categoria que foi digitada aqui, né? É o valor procurado. E a matriz, aonde que ele vai procurar, né, esse valor procurado? Aqui, né? Nas categorias de base, né? Eu vou pressionar F4 para ele bloquear esse intervalo. Ponto e vírgula. O índice da coluna. Opa! Agora para que ver, né? Para que ver. A matriz tabela, pelo menos essas duas colunas, né? Porque eu vou ter que retornar o preço, né? F4, ponto com vírgula. O índice da coluna, eu quero retornar o preço, né? Que é o índice 2. Aí, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar falso para correspondência exata, né? Vamos fechar aqui o parênteses e pressionar somente o Enter. E agora, 2 cliques, né? E ele está aí. Só para fazer um teste. Ao invés de básico, aqui eu vou colocar Master. 120, né? Aí foi para 250. Básico, 120. Então ele retorna certinho. Ele já altera os valores aqui também os dias de hospedagens, né? Tem mais alguma coisa? Aqui, total a pagar. O total a pagar é só multiplicar os dias pelo preço, né? Então, igual os dias aqui vezes o preço. Mas você não precisa fazer, né? Pois isso a gente faz em sala de aula. Ok? Então seria basicamente isso, né? A resolução.